Olá, como vai? Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estúdio, ao nosso estudo, estudo sobre 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos hoje falar de mais uma característica dos últimos dias. Vamos lá, vamos ler de novo essa passagem aqui que nós temos lido nessas últimas lives. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Então, hoje nós vamos falar sobre os soberbos, que tem a ver com presunçoso, que tem a ver com avarento, que tem a ver com amante de si mesmo. Todas essas características aqui, negativas, elas normalmente vêm junto, tá? Então, a pessoa soberba, ela... O que é ser soberbo? Ser soberbo é ser arrogante, ser uma pessoa arrogante, né? E a pessoa arrogante, ela normalmente é muito convicta do que ela pensa, né? Então, por exemplo, você já deve ter visto isso em briga de casal, arrogância, soberba ali. Porque você tem ali duas pessoas que têm opiniões diferentes sobre a mesma coisa e eles chegam a brigar, separar e até divorciar por causa disso. Então, a pessoa soberba, ela é assim, ela é tão cheia de si, ela é tão arrogante que ela vai perder para poder dizer que ela estava certa. Ela vai perder um relacionamento, ela pode perder um casamento, ela pode perder a família, ela pode perder a amizade, ela faz o que tiver que fazer para provar para todo mundo, mas mais ainda para ela, que ela tá certa. Então isso é ser soberbo. Você vê que é uma característica muito comum nesses dias, não é? Você não vê isso? Assim, as pessoas, no geral, estão muito convictas do que elas pensam. Elas não dão, assim, margem para ninguém mais que pensa diferente delas. Então, se alguém fala assim, olha, eu acho isso aqui, e ela acha diferente, então aquela pessoa, ela já não consegue mais ver aquela pessoa com bons olhos, ela já começa a ter um atrito ali por causa simplesmente de não pensarem do mesmo jeito. Então as pessoas estão assim, né? Elas estão muito intolerantes umas com as outras. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o cristão é definido na sua fé. Nós somos definidas na nossa fé. Mas nós temos que ter cuidado para nós não sermos arrogantes na fé. Arrogante na fé é o seguinte, você está tão convicta do que você crê, que você chega a ser arrogante com quem não crê como você. Como que você lida com uma pessoa que não pensa como você, como não acha, não vê a vida como você, não vê o mundo como você? Como é que você lida com isso? Quando eu me encontro numa situação dessa, sabe? E isso acontece sempre, sempre. Nós vivemos num mundo que as pessoas hoje dão as suas opiniões, muitas opiniões, né? E elas fazem questão de dar essas opiniões. Elas fazem questão de, às vezes, na arrogância delas, elas querem debater com você. Elas querem provar para você que você está errada, a todo custo. Então, elas são capazes de causar ali uma intriga, de causar ali uma dissensão, uma inimizade, um barraco, né? Hoje você vê muitas pessoas, mais até mulheres que homens,
que fazem questão de fazer um barraco, né? Você já viu isso? Isso aí é soberba. A pessoa que fala assim, ó, eu não levo desaforo para casa. Ah, mas eu falo mesmo na cara, eu falo o que eu penso, eu vou falar e ai de quem discordar comigo, né? Então, a esposa chega em casa e o marido não fez o que ele disse que ia fazer. Pronto, a soberba toma conta dela e ela é capaz de, daquela noite, não ter uma noite boa com o marido, assim, acabar com a harmonia na casa, com a paz na casa, porque simplesmente ele não fez o que ele falou que ia fazer. Então isso é soberba, sabe? E o que acontece? Como é que você lida com uma pessoa assim? Como é que você lida com uma pessoa soberba? Porque eu tenho recebido muitos comentários aí de pessoas falando, como é que eu lido? Como é que eu lido com uma mãe narcisista, amante de si mesma, né? Como é que eu lido com um marido que é avarento? Como é que eu lido e tal? Como que você lida com essas pessoas? Lembra que o primeiro versículo já falou, olha, vai ser trabalhoso, porque isso faz parte. Então, não vamos pensar que o mundo vai ficar melhor e que as pessoas vão ficar mais unidas, como muitos levantam essas bandeiras aí. Isso é balela, né? A gente sabe que vai ficar cada vez mais assim, as pessoas vão ficar mais contra umas as outras. A Bíblia fala que nos últimos dias pais serão contra filhos, filhos serão contra pais, né? Então, a gente... o que a gente pode esperar? Então, como que eu lido com isso? Vou beber um pouquinho d'água aqui. Como que eu lido com uma pessoa soberba? Eu falo assim para mim mesma. Bom saber. Então, se a pessoa discorda comigo, insiste em querer mudar a minha opinião, eu olho para a pessoa, né? Eu vejo lá o comentário e eu não faço nada. Não vou lá responder, né? Às vezes a gente responde para ajudar outras pessoas, mas se eu fosse responder todo mundo que critica, todo mundo que quer comprar uma briga comigo, esse Instagram aqui só ia ser barraco, né? Então, eu prefiro simplesmente anular aquele chamado, né, para uma briga, aquele chamado para uma dissensão, para um barraco. Eu simplesmente já entrei, já aconteceu no passado, sim, que a pessoa foi lá e quis falar um monte de coisas e eu respondi, e ela respondeu, e eu fui lá respondi. E sabe o que aconteceu? Eu não me senti bem. Porque a pessoa, ela já não é uma pessoa humilde, né? O soberbo, ele não tem humildade para ouvir. Hoje, tem muitas pessoas que não têm ouvidos para ouvir. Elas têm ouvidos, assim, orelhas, né? Elas ouvem muitas coisas, mas elas não têm ouvidos para ouvir. Elas estão tão focadas, na verdade, obcecadas com a forma de pensar delas, que elas não aceitam ninguém questionando aquela forma de pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas falam mal da Igreja Universal. Falam mal de mim também, né? Falam mal do meu pai. Muitas pessoas fazem isso. Se você chegar para essas pessoas e falar, mas você já foi lá, você já conheceu, aonde foi que você ouviu isso? Não falaram aí, eu vi numa notícia. Então, elas não têm base nenhuma para ter a opinião que têm. Elas nunca conheceram a Igreja Universal, nunca pisaram na Igreja Universal. E elas odeiam a Igreja Universal. E aí você fica tentando falar com elas, olha, mas aqui
Você não precisa pagar nada. Não, não, não. Ela não ouve. Elas não ouvem. Então, a mesma coisa com qualquer assunto. É sobre feminismo, né? Sobre feminismo, sobre empoderamento feminino, sobre esses assuntos políticos, né? Esses assuntos que tem aí politizados, né? E você não consegue falar com essas pessoas. Elas são tão obcecadas na forma como elas pensam que elas não veem que há outras formas de pensar que também fazem sentido. E cada um vê da forma que quer ver. Então, por exemplo, eu creio em Deus. Aí tem o ateu que não crê em Deus. Então, eu respeito o ateu. Mas eu espero que ele venha me respeitar também. Né? Então, se eu sou soberba, eu não vou respeitar o ateu. Se eu sou soberba, eu não vou respeitar você, por exemplo, que não pensa como eu. Eu não vou respeitar. Porque a soberba é assim. Ela tem que estar certa e para ela estar certa, ela vai ter que acabar com todas as outras pessoas que pensam que ela está errada. Ela vai acabar com, sabe? Ela quer calar a boca de todo mundo que pensa diferente dela. Isso é soberba. E você vê que isso está muito generalizado hoje em dia. É uma característica dos últimos dias. A soberba. Tudo tem que ser como ela pensa. Tudo tem que ser o que ela diz. Ela está certa. Mais ninguém. Então você viu, a gente teve que lidar com muitos haters. E assim, eu fico pasma, sabe? Porque tem gente que fala assim, eu te odeio, Cristiane. Eu espero que você morra. Uma morte sofrida. Tem gente que fala assim. Manda esse recado pra mim. Aí você vai lá no perfil dela, tá assim, Jesus é o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Você fica assim, meu Deus, o que é isso? Porque você pensa assim, essa pessoa aqui, no mínimo, ela não crê em Deus, né? Pra amaldiçoar, pra xingar, falar palavrão, né? Amaldiçoar minha família, tudo. Aí você vai no perfil dela, ela fala de Deus no perfil dela. Você acredita? E assim, a maioria, e eu vou dizer, isso é triste, tá? Mas a maioria dos haters que chegam até mim, que mandam mensagens de ódio, crê em Deus. E assim, eu tenho vontade de fazer um print do perfil da pessoa, mandar para ela no privado e falar assim, vem cá, e o que você tá falando aqui no seu perfil? Você vai praticar algum dia? O que é? Porque assim, cristão não odeia. Cristão ama. Jesus falou pra gente amar o inimigo. Imagina a pessoa que nunca fez mal a você, porque eu nunca fiz mal a pessoa. Mas como eu tô envolvida em alguns assuntos que ela não acha que eu tenho que estar, por exemplo, novela bíblica, ela tem raiva que eu tô envolvida lá, então ela me odeia. Não me odeia. Então ela fica dando sua opinião e mandando assim, recados que a gente vai afundar, que a gente, sabe? Quer dizer, a pessoa ela faz exatamente o que Jesus falou para não fazer. Ele falou pra gente não amaldiçoar ninguém. E olha que eu sei, dá vontade, viu? Dá vontade. Eu vou dizer pra você, a minha humanidade às vezes tem vontade de amaldiçoar. Mas como Jesus falou que não é pra gente fazer isso, ele falou foi bem claro, assim. Olha, não amaldiçoeis. Não amaldiçoeis. Ore pelos seus inimigos. Jesus falou isso. Mas o soberbo, ele não crê. Ele não crê. Então, ele praticamente apaga algumas partes da Bíblia, sabe?
o cristão soberbo é assim, ele apaga. Algumas partes da Bíblia ele prefere fingir que nunca leu, que não sabe, né? Porque ele está certo. A interpretação dele está certa. Você deve conhecer aí famosos, né? Às vezes até tem títulos de pastor, evangelista, pessoas que são soberbas, que querem opinar em tudo. E elas estão certas, todo mundo está errado. Isso é uma característica dos últimos dias. Então, quer dizer que eu tenho que concordar com todo mundo? Não. Eu penso diferente em muitas coisas da maioria das pessoas. E daí? Ela pensa assim, ele pensa assim, eu penso assim. Nós temos direito de pensar diferente. E se a pessoa está me seguindo e ela discorda com tudo que eu falo, eu falo para você que me segue e discorda com tudo que eu falo, por favor, pare de seguir, porque você não precisa disso. Você não precisa ficar com raiva de mim. Eu não quero que você peque, sabe? Eu não quero que você peque, que você tenha aí um coração sujo, porque você discorda de mim, porque você me acha isso e aquilo. Eu não quero, então pare de seguir, porque eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém, na verdade. Eu estou fazendo isso aqui, não é para ficar famosa, nem para falar que eu fiz live. Não é para nada disso. Eu estou querendo ajudar quem quer ouvir o que eu tenho a dizer. Então, se você não tem ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer, então, assim, eu respeito você e eu falo para você, olha, eu tô te incomodando, então pare de seguir, porque você não precisa disso. Você não precisa ficar seguindo, ouvindo uma pessoa que você se irrita e você vai ficar pecando contra Deus. Não quero fazer você ficar com raiva, né? Você não precisa disso. Eu faço isso, sabe? Quando tem assim, tem alguns sites, tem alguns sites de notícias que eu nunca vou lá. Eu nunca vou lá porque eles são completamente contrários ao que eu penso. Então, se eu for lá, eu vou ficar com raiva, sabe? E eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Então, eu prefiro nem ler. Prefiro não ler, não saber, né? Então, falaram de você? Falaram de mim? Não, prefiro não saber. Prefiro não procurar ler, sabe? Por isso que muitas vezes estão falando coisas aí que eu não tô nem sabendo. Por quê? Para guardar o meu coração. Guardar o meu coração. Porque a soberba, ela irrita. E é assim que você tem que lidar com a soberba das outras pessoas. Você tem que evitar esses confrontos. Então, quando você vê que a pessoa começou, sabe? Não, você fala assim, ó, tá bom, ok. Bom, então vamos concordar em discordar nesse assunto. E se ela ficar lá insistindo e xingando, você se retira. Você não precisa entrar nesse jogo, porque se você entrar no jogo, você também vai se tornar soberba, sabe? Você também vai fazer a mesma coisa. E isso é pecado. Soberba é pecado. Nós temos que ser humildes. E se você é uma pessoa que se identificou com esse assunto, você tem a soberba, você é uma pessoa difícil, você reconhece isso. Você é uma pessoa difícil, tudo tem que ser do jeito que você pensa. Então, faça uma mudança dentro de você. Primeira coisa que você tem que resolver dentro aqui é o seguinte: você não é Deus. Então, você não sabe de tudo. Sabe, um dia eu tive que fazer isso. Eu não tinha
tido esse entendimento. Nessa época não tinha esse entendimento, né, da soberba. E eu achava até que esse meu lado de questionar, de falar, sabe, e querer ali insistir no meu ponto de vista era positivo. E um dia eu estava insistindo no meu ponto de vista com o Renato e ele estava falando, mas eu não vejo assim, eu vejo dessa forma. E eu falo, não, mas você tá errado, você tem que pensar assim, ó. E eu tentando com vários argumentos, forçando ali, sabe, impondo a minha forma de pensar nele. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, Cristiane, vamos concordar que nós discordamos sobre esse tema. E você tem que me respeitar. Você tem que respeitar a minha forma de pensar, assim como eu respeito a sua forma de pensar. Então, quando ele falou aquilo, caiu a ficha que, na verdade, eu estava desrespeitando ele, sabe? Eu estava sendo soberba. Então, quando caiu a ficha, eu mudei aqui a minha forma de pensar. Eu comecei a ver, peraí, toda vez que alguém pensa diferente de mim, eu fico querendo forçar para ela pensar igual. Então, eu faço o mesmo com ela, desrespeito ela. Então, eu pensei assim, tá vendo? Isso não é legal, isso não é positivo como eu pensava ser. Isso não mostra que eu tenho personalidade, que eu sou forte. Não, isso mostra que eu sou fraca, Então eu vi isso como uma coisa negativa. E a partir do momento que você reconhece que você tem uma falha, então você já fica mais consciente dessa falha e você evita isso. Então hoje, quando alguém pensa diferente, quando alguém quer também, né, ficar incitando você, me incitando a entrar numa batalha, né, de palavras, eu me retiro. Eu não entro nessa batalha. Dentro da minha cabeça assim, olha, eu penso assim, ela pensa assim, mas o que vale mesmo é o que Deus pensa. E Deus vai mostrar, Deus vai revelar. E Ele revela. Ele revela. Então mude, né? Não veja isso como uma coisa bonita, veja isso como uma coisa feia. Ninguém fica bonito, soberbo, não. Você fica bonito quando você é humilde. Quem é admirável? Aquele que está gritando com o outro ou aquele que alguém está gritando com ele e ele só está ali, sabe? Na paz. Quem é o admirável? Admirável é o que não está falando, gritando. É o que está respeitando. Então, o respeito, ele te valoriza muito mais do que o desrespeito. Tá bom? Bom, amanhã nós falamos na próxima característica que é blasfemos. Deus abençoe a todas.